1 Timóteo 3, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado ou ao presbiterato, ao pastoreio, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte que as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenham bem um diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Amém. Oremos. Deus querido, Deus maravilhoso, queremos te agradecer pela vida dos presbíteros, dos diáconos que o Senhor tem dado à igreja. Ó Deus, e pedimos que o Senhor nos faça homens sábios e santos, ó Deus, para exercermos o ofício, o dom que o Senhor nos vocaciona, ó Deus, para exercer. Ó Deus, abençoa o teu povo, a tua igreja, nos capacitando, ó Deus, nos despertando, nos avivando para a obra, ó Deus, a que temos que realizar. E, sobretudo, ó Deus, aviva em nós o primeiro amor, o amor fervoroso por Jesus. Nos perdoe o abandono do primeiro amor e dá-nos o arrependimento e a volta à prática das primeiras obras. Abençoa o teu povo, a tua igreja. Nos abençoe no estudo da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, vamos agora lá em Êxodo, capítulo de número 17. Nós queremos falar sobre oração, cooperação e santificação. O texto de Êxodo 17, que já foi lido, só lembrando aqui, quando Moisés estava no monte orando juntamente com Arão e Hur, para vencer a guerra contra os amalequitas, E quando as mãos de Moisés baixavam, Israel perdia a guerra. Quando as mãos levantavam, as mãos de Moisés, Israel ganhava a guerra. E assim, então, houve ali um momento de participação de Arão e Hur para que vencesse a guerra, essa que não é simplesmente através da espada, mas da oração, Então, todos juntos na unidade na oração faz toda a diferença. O povo que não ora não vence, não vence as batalhas, as guerras. De oração juntos, cooperando uns com os outros em oração. E aí nós temos a nossa folha, os pedidos, Queremos que você use aí essa revista, essa apostila. No final dela, nós temos aqui os princípios para a oração, da oração do Pai Nosso, os 5 princípios. Já decorou os 5 princípios? 5 alvos de oração? Vamos ver se a gente lembra, Relacionados à oração do Pai Nosso. Primeiro, a honra de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Segundo, o reino de Deus. Venha o teu reino. Terceiro, a provisão de Deus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Quarto, o perdão de Deus. Perdoa as nossas ofensas, nossos pecados. Confesse a Deus os seus pecados, pecados da sua família, da igreja. Confesse os pecados. Peça o perdão do Senhor.
E quinto, o poder de Deus. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, se na sua oração você lembrar desses 5 princípios, você vai longe na oração. Né? Às vezes as nossas orações são muito curtas porque nós não utilizamos a própria oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar, que são ali os princípios que estão naquela oração. Não é simplesmente para a gente repetir, é bom repetir também a oração do Pai Nosso, mas você lembrar cada um daqueles princípios contidos na oração para que você ore de acordo com esses princípios, de acordo com esses alvos. Né? Então, dedique um tempo para a oração. E aí, com relação aos pedidos, nós temos também nessa apostila, né, para que nós possamos estar orando em unidade como igreja, os pedidos de oração e gratidão, né? Está aqui, ó, a sua folha lá no final dessa. Use, né? Esse material é material nosso de estudo e de prática, né? Não só para a gente trazer aqui na escola dominical, mas você em casa, vou pegar aqui a apostila para mim orar agora, colocar diante de Deus esses pedidos de oração e gratidão. Amém? Você vai fazer como um bom aluno que somos? Amém? Muito bem. Dito isso, vamos ler aqui o texto de Êxodo. Nós vamos falar agora hoje sobre cooperação. Êxodo 18. Cooperação, uma coisa que Deus mostrou para Moisés e o povo, que sem oração eles não iam vencer. Não adianta, não tem como, né? Sem oração a gente não prospera naquilo que Deus tem para nós, né? E agora, outra coisa que Deus vai ensinar para Moisés e para o povo de Israel, e ensina também para nós, é que sem cooperação na obra do Senhor também é impossível avançarmos. Então vamos ler o texto de Êxodo 18. Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos leem os versos pares, até o verso 27. Bora lá? Todo mundo está em Êxodo 18? Então vamos. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés: fui peregrino em terra estrangeira. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto, onde se achava acampado junto ao monte de Deus. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou, e, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo das mãos dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Ouve, pois, as minhas palavras, e eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreça a avareza, que é o amor ao dinheiro. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100,
chefes de 50, chefes de 10. Se isso fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz para o seu lugar. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Então se despediu Moisés de seu sogro e este se foi para a sua terra. Amém. Graças a Deus. Só de fazer a leitura desse texto, quais são algumas lições que nós podemos aprender? O que você observa? Me ajudem aí. O que você observa nesse texto? Vamos participar, para não ficar só eu falando. Moisés estava tomando todo junto, né? Uma multidão de milhões de pessoas. Moisés carregando a carga sozinho, julgando ali o povo de Israel. E era um povo bem grandinho, não era? Só de homens que saiu lá do Egito era quantos? 600 mil só de homens. Agora você pensa, põe as mulheres, né? Aí já dobra para 1 milhão e 200 mil. E criança. Sabe aquela época igual hoje, que é 1, 2, já tá bom. Hã? Como é que era naquela época? Fazia o menino com vontade, né? Então, eu penso que era de 5 milhões para cima, né? Que mais? Outra lição. Capacitar o povo. Capacitar, né? Vamos capacitar, Moisés. Chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. Eita, agora melhorou, não melhorou? Não tinha ninguém que ia chegar até lá na ponta. Chefes de 10, olha aí. Não tinha ninguém que ia ficar sem pastoreio. Todo mundo ia ser atendido, né, nas suas questões, nas suas dúvidas, nas suas lutas, nas suas dificuldades, seus problemas. E as questões mais complicadas ia passando para cima, né? Muito bem. Outra lição. A carga é para todos, né? A carga tem que ser distribuída. Levarão a carga contigo. É. Levará a carga junto. Isso mesmo. Cada um distribuir, né? Distribuir a carga. Pensando lá no começo, né, do texto aí, vocês gostariam de ter um sogro ou uma sogra assim? O que vocês acham desse sogrão aí do Moisés? Foi gente boa? É benção, não foi? Qual as duas bênçãos aqui que esse sogro, podemos dizer, trouxe para Moisés, usado por Deus? Olha aí, a primeira bênção, né? Está aqui Moisés, sua esposa, seus filhos, né? E a principal, né? Pensa, sem família, começa na família, né? Sem a família nós não podemos caminhar, né? E aí, segunda bênção, sogrão. Você gostaria de ter um sogro, uma sogra? Aliás, aí tem que ter também a humildade do genro e da genra, da Dora, né? Ouvir, né? Quando fala assim, ó, o que você está fazendo aí não está certo, não. Não foi isso que ele falou? Ó, não fazes bem. Moisés, não, mas Moisés podia ter empinado a carroça, né? Esse sogro. O que esse está que a gente já tem aquela coisa com sogro, com sogra, né? Mas ele acatou, né? Ele entendeu
Olha o verso 17 aí. Ele viu. E não tinha, naquele montoado de gente, é interessante isso, né, irmãos? Cerca de 5 milhões de pessoas, Deus trouxe um lá de fora, e que fazia, de certa forma, parte aí da vida de Moisés também, da família, né? Para dizer para Moisés no verso 17. Porque Moisés, quem era Moisés? Moisés era o cara. Era o cara. É aquele que Deus usou para mandar as 10 pragas no Egito, para abrir o Mar Vermelho, para falar com a rocha produzir água, para vir as cordonizes e maná do céu, que Deus usou o seu servo. Quem sou eu para corrigir Moisés e falar alguma coisa para Moisés? Ele que sabe de tudo. Mas Leia o verso 17 aí para mim. O sogro de Moisés, porém, disse: não é bom que fazes. Não é bom que faz. Será que você e eu vamos ter a humildade de quando alguém chegar para nós e ele não é bom que fazes, a gente baixar a cabeça e realmente se corrigir, né? E aí ele dá a direção, ele não só apontou o problema, mas porque tem muitos que gostam de criticar, né? A gente tem que saber absorver as críticas, né? Porque criticar também é fácil, né? Ver os erros, a gente tem mais facilidade de ver os erros dos outros que os nossos próprios erros, né? Mas ele trouxe a crítica, mas trouxe também a solução. Você tem uma crítica para fazer? Ótimo. Mas que essa crítica venha acompanhada de solução também, né? Apresenta uma solução, não é só criticar. E aí, Moisés teve humildade, o sogrão, né, falou, ele ouviu, e essa outra benção, outra lição que nós aprendemos aqui, né? E isso aqui deixa para nós, irmãos, para nós como igreja, né? Na vida do povo de Deus, vocês acham que hoje nós devemos fazer da mesma maneira? Ou o pastor é o cara que tem que resolver tudo? Não, mas é o pastor. O que eu vou falar? Não, é o pastor. Né? É o ungido do Senhor. A gente não pode cair nessa tentação de achar que... E o pastor pode cair nessa tentação também de centralizar tudo em volta dele, tudo ele tem que resolver. É por isso que nós temos na Igreja Presbiteriana um negócio chamado conselho. Nós temos ali presbíteros, o pastor caminha com os presbíteros com o pastor, é um conselho para juntos caminharmos nas decisões para o bem da igreja. Agora, tem coisas que não precisa de conselho decidir. Quem vai decidir? Os diáconos podem decidir? Tem muitas coisas que não precisa de passar aí no conselho para ser decidido. O diácono pode decidir. Amém? Alguém está precisando de uma cesta não sei na onde. Precisa de falar lá, comunicar o pastor, o diácono, o conselho. Conselho, fulano está precisando de uma cesta. Precisa? Não, o diácono já pega e já leva a cesta, já ora lá com a pessoa, né? Então, já vai cada um resolvendo no dom, no ofício, e cada um no seu trabalho. Isso aqui também ensina uma coisa, a questão do pastoreio, né? Muito importante, vocês vão perceber isso nas igrejas, não tanto grandes como menores, que nós chamamos de pequenos grupos, né? Alguns chamam de células, né? Já ouviu falar?
igreja em células, né? Ou pequenos grupos, onde se trabalha, onde tendo nos lares, como que os lares foram sendo um local dos pequenos grupos, se reúne, né? E ali tem um líder que vai conduzir, não só trazer a mensagem, mas conduzir para que haja a participação de todos, né? Com relação àquilo que foi pregado no culto à noite, trazendo novamente a mensagem, refrescando a mensagem, né? Na memória do povo, e assim a esse pastoreio, lá ali no lar, né? Começando no lar. Os pequenos grupos, que não pode ser um pequeno grupo virar um grande grupo. Por isso que o ideal aí é 10, no máximo 15 pessoas, aí se já cresce, multiplica para um outro grupo e vai crescendo assim esse pastoreio. Muitas igrejas têm trabalhado assim para que, aplicando esse princípio aqui, né? Aplicando esse princípio aqui, chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, né? Nós estamos orando, nos organizando e pedindo a Deus que nos conduza, né? Nesse trabalho. Futuramente, nós podemos ter essa maneira de trabalharmos também como igreja, nos pequenos grupos. E não é uma coisa que se muda da noite por dia, mas a gente coloque isso em oração, para que cada vez mais isso vai desenvolvendo, né? Nós vamos desenvolvendo como igreja, né? Nas lideranças, no pastoreio, mas nós já temos atualmente dois grupos de discipulado, que é um discipulado para maturidade, que se chama Vida a Vida, né? Que tem sido uma bênção para aqueles que têm participado. Aí já não é um grupo misto de homens e mulheres, é um grupo de homens, um grupo de mulheres, né? Eu estou com um grupo de homens, a Jana está com um grupo das mulheres, e a intenção é que cresça, alcançando toda a igreja, né? E assim possamos crescer em maturidade, né? Põe um dedinho aí em Êxodo e vá comigo lá em Efésios, capítulo de número 4. Vamos ler a partir do verso 15, destacando o verso de número 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, cada um fazendo a sua parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, quando há esse corpo consolidado, com o auxílio de toda a junta, quando há cooperação de cada parte, o que vai acontecer? Efetua o seu próprio, o que está escrito aí? Efetua o seu próprio aumento, né? Então, quando há consolidação pelo auxílio de toda a junta, quando há cooperação de cada parte, o que acontece no corpo? Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Graças a Deus nós temos pessoas capazes. Então, você vai orar pedindo a Deus, Deus nos desperta e faz a oração de Isaías, né? Quando Deus falou assim, a quem enviarei e a quem há de ir por nós, lá em Isaías 6, né? O que Isaías falou? Qual foi a oração de Isaías? Senhor, manda o Joaquim. Foi isso que ele falou? Ele falou, eis-me aqui? Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, que nós sejamos resposta de oração, né? Vamos lá em Mateus 9, 35 a 38, né?
E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Diz o ditado que grande é a seara e poucos são os cearenses, os trabalhadores, né? Então, fazer o quê? Rogar ao Senhor. Está orando por isso? Deus, manda trabalhadores para essa salinha, Pai, em nome de Jesus. Agora você tem que ficar esperto que esse trabalhador pode ser você, né? Você pode ser a resposta da oração que você está fazendo, né? Mas é bênção, né? Deus não nos chama para algo que vai nos prejudicar. Pelo contrário, seremos abençoados e a igreja também, pela cooperação de cada parte, e aí isso vai acontecer, o aumento, né? Aumento. Porque se há esse cuidado, aí vai aumentando, né? Vai aumentando o corpo, vai aumentando os irmãos na maturidade, o crescimento, vai aumentando o número, né? Porque os trabalhadores estão fazendo um trabalho. E aí, interessante que você vê como que Jesus aplica aqui o princípio que o sogro de Moisés passou para ele? Jesus, ele andou sozinho, irmãos? Fazendo tudo sozinho? Não, tinha pelo menos quantos discípulos com ele? Além dos outros, né? Que tinha os 12 apóstolos, que não ficou só nesses, né? Assim, apóstolos eram só os 12, mas discípulos tinha vários, né? E aí diz aqui que Jesus estava percorrendo cidade, cidade, povoado e povoado, pregando, curando, ensinando. E aí no verso 36 diz que ele, vendo as multidões, ele teve o quê? Compaixão. Será que a gente olha assim para Pontalina, irmãos? Quando você vê a cidade de Pontalina, você sente compaixão das vidas? Quando você olha, né, para as escolas, quando você olha para os hospitais, quando você olha para as famílias, né? Há esse sentimento no nosso coração, compaixão. Estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então, há muitas ovelhas sem pastor, precisando desse pastoreio. Mas vai fazer sozinho? Não. E aí, Jesus então fala para os discípulos, né? A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, rogai ao Senhor para que mande trabalhadores para a sua seara. E o que acontece no verso 10 de Mateus, capítulo 10 de Mateus? O que acontece aí no capítulo 10? Agora eles vão sair em missão de 2 em 2, né? A resposta da oração está aqui, né? Os 12 discípulos, Jesus dá as instruções para eles e eles vão de 2 em 2, fazendo o que Jesus estava fazendo. O que Jesus estava fazendo? Pregando, curando e expulsando os demônios. Libertando, em outras palavras, trazendo libertação às famílias, às pessoas. E a pregação, né, era: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Essa foi a pregação de João Batista, de Jesus, dos apóstolos, e deve ser também a nossa pregação: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Esse é o Evangelho. Amém? Então, oremos, né? Oremos ao Senhor por trabalhadores para a seara,
Que Deus nos dê a graça de trabalharmos nessa cooperação, conforme a gente aprende aqui em Êxodo capítulo 18. Volta a sua Bíblia lá, em Êxodo capítulo 18. Eu quero chamar a sua atenção aqui para o versículo de número 24, né? Porque Moisés deu, o sogro de Moisés, como é que chamava o sogro de Moisés? Jétro. Jétro deu a orientação e ele entendeu que aquilo vinha de Deus, né? Porque no verso 23 ele fala assim: se assim fizeres e Deus te mandar, não sou eu, Moisés. Se Deus te mandar, se Deus confirmar, então você vai poder suportar, e assim também este povo tornará em paz para os... Olha aqui, irmãos, olha que bênção. Quando há cooperação, quando há participação de cada parte, o que acontece no meio do povo de Deus? Paz. Porque ia ser uma aflição se Moisés continuasse daquela maneira. O povo ia arrancar os cabelos. Não está resolvendo, eu estou tentando falar com Moisés. Não, é aquela bagunça, é a confusão. Mas e aí, Deus mandou lá o Jétro, o sogrão, Moisés entendeu, né? E o povo tornou em paz, né? Porque estava, de fato, sendo pastoreado. E aí, destacando o verso 24, Moisés atendeu as palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Então, nós estamos vendo aqui os nossos problemas e a solução, né? Nós temos nossa necessidade também, mas o que vai resolver é quando a gente atende. É quando eu e você, não, tá certo, eu entendi e eu vou atender. Vou atender ao chamado, né? Para fazer parte dessa obra. Amém? Foi para escolher, verso 21. Então, como deveria ser esses homens? Ali Moisés vê, né, escolhe homens, primeiramente, qual aí isso vai nos lembrar muito 1 Timóteo 3, né? Homens, o quê? Capazes, né? Capazes, homem vocacionado, né? Para, no caso de estarmos como chefes, estar como chefe, né, no trabalho, né? Capazes. Homens, o quê? Tementes a Deus. O que é ser temente a Deus? Obedecer a palavra, amar ao Senhor, né? Essa é uma pessoa temente a Deus, né? Não pode ser alguém que não seja temente a Deus, que não obedece a palavra, que não ama a palavra. Então, aí não serve, né? Precisa ser obediente a Deus e amar ao Senhor. Isso é temer a Deus, né? Terceiro, outra coisa característica desses homens que deveriam ter: homens de verdade, de uma só palavra. Sim, sim, não, não. Tem esse negócio de falsidade, hipocrisia, de mentira. Não, tem que ser homem de palavra, falou, está falado, né? Falando só, lembrando aqui sobre temente a Deus, né? O que está escrito lá em Provérbios 1,7? Provérbios 1,7. Quem sabe de cor? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quem é que teme ao Senhor, né? Quem é que são os sábios? Oremos ao Senhor. Deus faz nos homens sábios e santos, né? Tá aí o temor do Senhor. É o princípio, aquele que respeita, que ama, que obedece ao Senhor, esse é sábio. Amém? Você é sábio? Você respeita o Senhor? Você obedece à sua palavra? Você o ama? Amém?
Pode falar amém, irmãos, não tem medo não. Amém? Amém, glória a Deus. Então, homens de verdade, e quanto a homens de verdade, né? O que está escrito lá em Efésios capítulo que fala da língua, né? Também, Tiago 3 fala da língua, mas vamos em Efésios 4, 29. O que está escrito lá? Efésios 4, 29. Amém. Então, na boca dos homens de verdade tem que sair palavras de edificação, não de maldição, né? Palavras torpes, palavras enganosas, palavras de mentira, não, palavras que edificam, homens de verdade. Nós temos homens de verdade na igreja, irmãos? Temente a Deus? Capazes? Creio que sim. Amém. Amém. Que assim seja, né? Em nome de Jesus, né? Agora não significa que esses homens serão perfeitos, né? Pastor erra. Ixi, né? Então, mas a gente não pode permanecer no erro. Aí não está sendo sábio, né? Se eu permanecer no erro, esse que é o problema, né? Errar, todos nós estamos sujeitos ao pecado. Mas vai haver um dia, graças a Deus, que nunca mais vamos pecar, né? Que dia vai ser esse? O dia que Jesus voltar. E nós, né? Aí acabou. Quando a gente morrer e ir para o céu, né? Acabou, parou de pecar, né? Mas nós estamos vivendo um crescimento em santidade, né? Em santidade, sujeitos a errar, mas crescendo em santidade, no temor do Senhor. E aí, tem uma outra característica muito importante também aqui no verso 21 com relação a esses homens. Primeiro aí nós vimos capazes, tementes a Deus, homens de verdade. Quarto aborreça a avareza. O que é aborrecer a avareza? O que é a avareza, né? O que é isso? O que é a avareza? Eu já falei o que é a avareza. O amor ao dinheiro. É importante entender que o problema não é o dinheiro. O problema não é a riqueza. O problema não é as posses. O problema é o amor ao dinheiro. Jesus diz, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração, né? Então, os ídolos, né? Nós fazemos ídolos de muitas coisas, não precisa ser rico para ser avarento. Pode ser um pobre avarento também, né? Que ama o dinheiro, né? Por isso, aquele texto lá de Paulo, 1 Timóteo 6, vamos abrir lá? 1 Timóteo 6, 6, do 6 ao 10. Eu vou ler o 6, quem quiser ler um versículo também, pode ler até o 10. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, ou a consagração, a santificação, com o contentamento. Muito bem, amém. Então, vamos destacar algumas coisas aqui. Você quer ter lucro? Você quer ter lucro na sua vida? Amém? Amém. Ter lucro é bom, não é não? Ou é ruim ter lucro? É ruim. Quando dá um lucrinho lá é bom, Felipe? Bom demais, não é? Fazer um investimento bom, né? Certo, correto. Então, agora, não só nessa questão financeira aí, mas a fonte de lucro aqui, olha só, não é qualquer lucro, ele está dizendo que grande fonte de lucro é o quê? É a piedade, é a vida santa. Isso é uma grande, não é pouco não. Olha o lucrão que você está recebendo, que às vezes você não parou para
para perceber quanto você está sendo, você está lucrando. Grande fonte de lucro é a piedade. Mas tem esse detalhe, né? Com o contentamento. Então, unindo essas duas coisas, a santificação e o contentamento, aí, de fato, a paz de Deus está no meu coração e eu já entendo que eu sou abençoado. Eu não preciso ter posses, ganhar na Mega Sena, ter muito dinheiro para me ser feliz ou ser abençoado, né? É próspero também, mas eu já tenho grande fonte de lucro. Amém? Amém. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Verso 7. Você trouxe alguma coisa para esse mundo quando você nasceu? Você lembra quando você nasceu? Não lembra, né? Mas sua mãe certamente lembra, né? Ela abriu o bocão no mundo, né? Já queria mamar, né? Já não trouxe nada, mas já quer receber já. Não trouxe nada. E quando a gente partir daqui, o que você vai levar? Nada vezes nada. Então, acumular riqueza nesse mundo, para quê? Jesus falou para a gente acumular o tesouro na onde? Ajuntai, né, no céu. Lá, aí sim, o galardão, né? E isso aqui nos faz lembrar lá o texto de Moisés, né? Como que eu vou juntar tesouro no céu? No trabalho que eu estou fazendo aqui para o Senhor, na seara do Senhor. Deus está me chamando para esse trabalho, né? Então, é assim que eu vou juntar tesouro no céu. Respondendo, sendo obediente ao chamado de Deus. Amém? E olha aqui o verso 8, irmãos, que coisa maravilhosa isso aqui. Tendo sustento, com que nos vestir, tendo comida e com que nos vestir para não andar nu e nem com fome, estejamos contentes, né? Porque por incrível que pareça, irmãos, tem pessoas que não têm o que comer, tem pessoas que não têm o que vestir. Graças a Deus nós vivemos num país com muita fartura, né? Agora vai para a África para você ver. A África é um negócio, não estou dizendo toda a África, mas muitas vezes não tem o serviço, não tem o trabalho. E às vezes a pessoa usa uma roupa, não tem essa facilidade que a gente tem de bazar, trocar roupa a hora que quiser. Nem um bazar não tem. É aquela roupinha surrada, ó. Muito tempo, até rasgar, até acabar. Chinelo é pesar no chão, nem chinelo. Comida, olha lá, né? Às vezes tem que comer, deixar o almoço para comer a janta, né? Não estou dizendo tanto a questão de adultos, mas principalmente crianças, né? As crianças também que mais sofrem, né? Não tendo o que comer e o que vestir, né? Por isso que é tão importante que a gente apoie nessas missões, não só o Pronas e outras missões que apadrinham crianças, né? Lá, com R$30 por mês, você está abençoando a vida de uma criança e a família dela, para que ela tenha o que comer e o que vestir. R$30. Se você quiser depois saber como faz isso, né? Pronas está lá em Moçambique, fazendo esse trabalho com essas crianças, que agora tem, pela graça de Deus, usando a vida de muitas pessoas que têm contribuído, para elas terem o que comer, o mínimo, né? O básico, ter o que comer e o que vestir. E ter, mais do que isso, ter educação, né? A palavra de Deus está chegando para elas. Então tem essa realidade, né? Às vezes, próximo da gente, muitas vezes a gente vê assim, não tem, porque graças a Deus aqui na nossa cidade a gente tem, e não falta serviço também. Para quem quiser trabalhar, tem serviço, né? Então, graças a Deus por isso.
Verso 9 fala aí. Olha o perigo aí do verso. O que diz o verso 9? Ora, os que querem ficar ricos. O problema não é riqueza nem dinheiro, mas você querer, você desejar, você sonhar, você gastar suas energias no desejo, na cobiça, né? Eu quero ser rico, parece que isso é que vai me trazer a felicidade. Os que querem ficar ricos caem em quê? Em tentação, cilada e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Aquilo que era para ser uma bênção se tornou uma desgraça. Ruína e perdição. Vamos abrir lá, só para fechar aqui o 10, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Alguns nessa cobiça se desviaram, olha aí, irmãos. Tem gente que não pode ganhar muito dinheiro, que ele vai desviar do caminho do Senhor. Ou não pode, nem fala muito dinheiro, às vezes a pessoa ganhou pouca coisa mesmo, mas aquilo já se tornou um ídolo na vida da pessoa. Desviou da fé e se atormentaram com muitas dores. Vamos abrir em Provérbios 27, abre lá, 23, Provérbios 23, 4 e 5. Isso não significa, irmãos, que nós não podemos trabalhar e nos afadigar também, né? Fazendo um bom trabalho. É o que precisamos, não podemos ser preguiçosos, que Deus nos livre. Mas não coloque nisso a sua alegria, né? Nossa alegria deve ser o Senhor. Se a minha alegria for o Senhor, né? Eu tenho tudo. Se eu não tenho o Senhor, eu não tenho nada. Provérbios 23, 4 e 5 fala o quê? Irmãos, Provérbios é bom demais, não? Que sabedoria que Deus deu a Salomão para escrever o livro de Provérbios, né? Vale a pena você usar. A gente está, nosso culto doméstico em casa, lendo o livro de Provérbios. Cada vez que a gente reúne, a gente lê um capítulo, né, de Provérbios. E olha aí, que coisa maravilhosa. Não te afadigues para seres rico. Não apliques nisso a tua inteligência. Então, por quê? Porque Salomão já sabia disso, e o Senhor já sabe disso, né? Que para não fazer com que isso se torne um ídolo, esse é o problema, o ídolo do nosso coração, né? Trabalharmos e descansarmos no Senhor, porque é Ele que nos dá a prosperidade e Ele que nos abençoa, né, nossa vida. Amém? Então nós temos aí quatro características, né? Voltando lá para Êxodo 18, para a gente terminar. Êxodo 18, versículo 21. Procura entre o povo homens capazes, homens de vocação, de chamado, tementes a Deus, né? Homens que têm respeito a Deus, que amam a Deus, que obedecem a sua palavra, homens de verdade, que não sejam falsos nem mentirosos e que realmente cumprem, né, a sua palavra, homens de verdade, sim, sim, não, não. E quarto, que aborreça a avareza, não pode ter amor ao dinheiro, né, que se torna um ídolo, né? O amor ao dinheiro é uma praga. E aí põe esses homens sobre chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Amém? Vamos orar pedindo ao Senhor. Se Deus quiser, domingo que vem a gente fala sobre santificação, dando continuidade. Primeira foi sobre a oração, Êxodo 17. Hoje sobre cooperação. E domingo que vem sobre santificação, Êxodo 18 e 20, né? Nós terminamos assim essa série de estudos. Se Deus quiser, domingo que vem. Oremos ao Senhor. Deus querido, Deus maravilhoso, obrigado, Pai, por tua maravilhosa graça sobre nós. Obrigado, Senhor,
porque o Senhor é quem nos ensina, o Senhor é quem nos capacita, quem nos chama para a obra que o Senhor tem, ó Deus, para cada um de nós realizarmos. Seja na igreja, seja, ó Deus, onde o Senhor nos colocar, para que sejamos sal e luz que brilha nesse mundo, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor nos dê homens assim, e pessoas assim, ó Deus, que tenha o temor do Senhor nos seus corações, que tenham vocação, ó Deus, para o chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Ó Pai, que sejam homens de verdade e que aborreçam a avareza. Nos ajude, ó Deus, nessa cooperação, onde cada um fazendo a sua parte, possamos, ó Deus, ver esse aumento, ó Pai, do corpo, ó Deus, onde o Senhor é a cabeça e nós somos os membros desse corpo. Que a igreja cresça em número e em santidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.